Irmãos, convido a amada igreja a se colocar de pé. Nós vamos abrir nossas Bíblias em João 6. João, capítulo 6. Versículos do 48 ao 58. João, capítulo 6, versículos do 48 ao 58. Todos acharam? Glória a Deus. E a palavra do Senhor nos diz assim, eu vou ler, a igreja acompanhe meditando. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, e eu lhe darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Glória a Deus! Aleluias! Curvemos nossas cabeças. Soberano Deus e eterno Pai, nós clamamos ao Senhor pelo poder e a vida que há no sangue de Jesus. Pai querido, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti e suplicamos pela Tua misericórdia, graça e amor infinitos. Aleluia. Pai querido, em nome de Jesus, venha, Senhor Deus, bradar, falar aos nossos corações, nos ensinar, e que a graça do Senhor seja plena sobre a tua igreja. E que a tua igreja entenda que não é o homem, mas o Senhor é que é Deus e que sustenta e que alimenta e que aviva e que transforma e que salva. Então, Pai querido, dá a tua bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Podemos assentar. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Amada igreja do Senhor, pão é aquilo que alimenta, é aquilo que sustenta, é aquilo que fortalece. Jesus, ele é o pão da vida. Quem é Jesus? Jesus veio para quê? Para que tenhamos vida e vida em abundância. Mas entendam bem, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Eles comeram o maná, o pão, e morreram por quê? Porque não era o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão vivo.
E como que nós nos alimentamos cada dia deste pão vivo? Através da sua palavra. Aleluia. Por isso a palavra do Senhor, ela nos diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aleluia. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Oh, glória. Então Jesus, para ser manifesto em nossas vidas, nós temos que nos alimentar da palavra, para que assim nós possamos ter sustento para todas as coisas desta vida, sejam elas terrenas, carnais ou espirituais. Porque nós sabemos que nós vivemos num mundo em que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Mas quando nós estamos alimentados pelo pão da vida, que é Jesus, através da sua palavra, vivendo e obedecendo, aí nós entramos dentro daquilo que diz na sua palavra: a carne é fraca, mas o espírito é forte. Porque aí nós não estamos mais vivendo segundo as obras da carne, mas do Espírito. Glória a Deus. Do Espírito. Este é o pão que desceu do céu, para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Irmãos, o que a Santa Ceia do Senhor representa para nós? O corpo e o sangue de Cristo. E o que é o ato de cear? É o ato de você lembrar e participar do corpo e do sangue de Cristo. Só que eu vou fazer uma pergunta a vocês, amados. Participar do corpo e do sangue de Cristo é só uma vez por mês na Santa Ceia? Não, amados. A palavra de Deus nos diz que nós temos que ser não somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Então nós temos que estar sempre no corpo, tendo este corpo conosco, que é o corpo de Cristo, através da palavra. E o sangue, ele representa o quê? A comunhão. Como que se tem comunhão? Você se alimentou da palavra, do pão vivo. Você está vivendo a palavra. Aleluia. Mas para que você alcance a comunhão, necessário é você ser realmente nova criatura, andar em espírito. Por isso a palavra de Deus, ela nos diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Glória a Deus. Então nós temos que, para termos comunhão, temos que obedecer. Por isso que o Senhor nos dá essa palavra: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Glória. E eu pergunto, vou deixar uma pergunta. Nós somos filhos de Deus. Nós amamos a Deus? Será que realmente nós amamos a Deus? Nós somos filhos obedientes, que andam na retidão, na comunhão, em que o pão vivo que desceu do céu está presente em nossas vidas? Ou nós somos bastardos, desobedientes,
Porque aquele que vive numa mentira, estando dentro da igreja, mas pratica mentira, fica na mentira, tem uma vida de mentira. Então, se ele está na mentira, ele está sendo junto com a mentira o quê? Filho do Diabo. Mas se ele pratica a verdade, anda na verdade, aí ele está sendo filho de Deus, amados. Então a pergunta é, nós estamos sendo filhos de quem? Temos que refletir, amada igreja do Senhor. Aleluia. Versículo 63, mais adiante um pouquinho. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. Aquele que vive no pecado, ele é escravo do Pecado. Porque tem gente que diz assim, mas eu vou me tornar crente e não vou ter mais liberdade. Eu já vi gente com cigarro na mão, copo de cerveja na mesa, falar que não queria se tornar crente porque ia perder a liberdade. Eu tenho liberdade. Eu vou para onde eu quero. Eu faço o que eu quero. Debaixo da graça de Deus. Mas não sou preso a vício. E é terrível aquele que está no mundo ser preso ao mundo, ser escravo das coisas do mundo que são transitórias e ilusórias, porque a verdadeira liberdade está em Cristo. Aleluia. A verdadeira liberdade está em Cristo. Glória. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, no versículo 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Oh, glória. O alimento do nosso espírito é a palavra. Porque se o espiritual está bem, se você está em comunhão com o Senhor, primeiro, se você está em comunhão com o Senhor, tudo te vai bem. Já começa por aí. Porque a palavra de Deus, que é fiel e Deus zela pela sua palavra, ela nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ah, Senhor, mas olha, eu vou falar uma coisa para o Senhor. Amém, eu busco e tudo, mas o Senhor sabe, eu sou uma pessoa humilde e eu estou numa situação difícil, assim, assado. A palavra é fiel e verdadeira, ela não falha. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus não mente. Deus não é homem. Ele é fiel. Nós podemos até passar pela prova, pela dificuldade, pela escassez, mas uma coisa é certa: se nós estamos em comunhão com o Senhor, nós vivemos o Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Bendito seja Deus. Agora, como os irmãos sabem, eu gosto de pregar passeando pela Bíblia. Vamos em Amós 8. Amós 8. Versículos do 11 ao 13. Amós 8, versículos do 11 ao 13.
Vamos lá, irmãos? Se não acharam, eu vou ler. Amém? E a palavra do Senhor nos diz assim, prestem atenção aqui, olha. Irmãos, eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Aleluia, Deus. Amada igreja do Senhor, deixa eu perguntar para vocês, está longe esse dia ou nós estamos vivendo já esses dias? Já estamos vivendo estes dias. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas fome de ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, a verdade é que se pararmos para pensar hoje, tem muito mais igreja aberta numa rua do que bar. É verdade. A questão está, quem é que está pregando e vivendo a verdade? Porque não adianta somente pregar a verdade, você tem que pregar e viver o que prega. Aleluia! Porque pela árvore conhecereis o fruto. E pelo fruto você sabe se a árvore é boa ou má. É verdade. Então, amada igreja do Senhor, aqueles que pregam, mas não vivem, irmãos, terrível é para estes, porque haverá o dia do juízo. E nós temos que viver o que pregamos. Sabe por quê? Eu vou usar uma expressão um pouco esdrúxula. Seria uma tremenda burrice eu pregar a palavra da verdade para vocês, para que vocês fossem salvos. Mas se eu não a vivesse, para que eu possa ser salvo. Então, irmãos, nós temos que viver o que pregamos. É fácil? Não é não, irmãos. Não é fácil. Quem sente na pele as suas dores, as suas afrontas, as questões que vêm no dia a dia, cada um é que sabe o peso da sua cruz. É verdade. Eu não sei o peso da sua cruz e você não sabe o peso da minha. Às vezes você pode olhar e até tentar imaginar. Mas talvez se você tentar pegar a minha cruz, você não consiga nem mesmo pegar. E nós estamos vivendo nos dias de hoje pessoas que se dizem pastores. Eu estou com roupa de trabalho. Está aqui, eu estou com roupa de trabalho. Porque eu cheguei e tive que fazer uma série de coisas ainda. Eu não tive tempo de tomar um banho e trocar de roupa. Mas tem muitos que andam de linho fino, pregam palavras até mesmo difíceis de se entender, que só no dicionário do lado, mas estão como um sepulcro caiado. Bonito por fora e podre por dentro. Podre por dentro, mas por fora, para quem olha, tá tudo bem, vai tudo bem. E é isso que estamos vivendo nos dias de hoje.
Homens e mulheres, pessoas que ao invés de olharem para o Senhor, estão olhando para o homem. E quando o homem cai e vai para o inferno, arrasta um monte. Jesus. Porque ao invés de adorar, de exaltar, de buscar, de reverenciar ao Senhor, estão exaltando e buscando agradar a homens. Outro dia eu falei, mandaram um zap para mim. Eu peguei e falei assim: vou deixar só um conselho para vocês. Se vocês estão seguindo pastores, vocês têm que orar muito para o pastor ir para o céu, porque se ele for para o inferno, tu vai junto. Então, amada igreja do Senhor, nós temos que olhar para o Senhor. Nós temos que alimentar da palavra. Mas é somente alimentar? Não. É praticar, para que você tenha comunhão. A palavra, ela é perfeita em tudo. Aqui nos diz que nós temos que comer do pão, da carne, e beber do sangue. Se fizermos uma só coisa, não adianta. Não tem como você achar que está bebendo do sangue, andando em comunhão, se você não se alimentou do pão, que é a palavra. Muito bom. Porque para você ter um entendimento de obediência, você tem que conhecer a palavra. Para conhecer, você tem que se alimentar dela. Por isso, os irmãos, observem, na Santa Ceia, primeiro se serve o pão, depois o cálice do suco de uva. Vamos dar uma passadinha. Isaías 55. Isaías 55. Versículos do 1 ao 13. Isaías 55, versículos do 1 ao 13. E que nos diz assim, amados: e vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que não te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho,
e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá a faia, e em lugar de sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Eis que coloco diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Segundo Crônicas 7:14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se eu virar, vamos dizer aqui, para o Hamilton. Hamilton, meu filho, vá até o Nordeste. Você vai saber sair daqui e ir até o Nordeste? Você vai ter que ser orientado. Vai ter que haver placas, sinalização, para que você possa chegar ao seu destino. Aleluia! Vou deixar uma pergunta. Qual o seu destino hoje? Aonde você está querendo chegar? Se você está seguindo as placas, aqui ó, palavra de Deus, você vai alcançar o melhor da terra, você vai ser feliz, vai ser abençoado e vai herdar o reino de Deus. Glória! Agora, se quiser, não sigo as placas, quero andar do jeito que me apraz. Misericórdia. Cuidado. Deus não brinca de ser Deus. E o diabo não brinca de ser diabo. E a função dele é matar, roubar e destruir. Amém? 55, né, que nós lemos do 1 ao 13. Vamos para João 3, 6. Vamos voltar lá em João. João 3, 6. Glória! Aleluia, Deus! Nós lemos no versículo 11 de Isaías 55. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. João 3, do 6 ao 8, que diz assim:
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí, amada igreja do Senhor, nós vamos lá em João 1, mais uma página antes aí. João 1, do 1 ao 14, que vai dizer assim, na palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse a luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram no sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Por isso, para nós darmos mais uma passeada um pouquinho adiante aqui, em João 3,16, precisa nem abrir não, todo mundo já conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos dar uma passeada em Lucas 4:4, voltando um pouquinho aí. João, a gente vai para Lucas agora, 4:4, que nos diz assim: e Jesus lhe respondeu, dizendo, para quem que Jesus respondeu? Para Satanás? E Jesus lhe respondeu dizendo, escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Você não viverá somente do pão humano, mas se você tem o pão vivo que desceu do céu e se alimenta do pão vivo através da sua palavra, o que te falta? Não te falta nada. Aquele que vive a palavra e na palavra é baseado em tudo que faz, Deus está com ele. Quem é vida, irmãos? Jesus é vida e vida em abundância. Aleluia. Pela palavra tudo se fez. Pela palavra nós temos a graça de comermos o melhor desta terra. Vamos dar uma passeadinha em Isaías 1, do 16 ao 20. Isaías
1, do 16 ao 20. Isaías 1, do 16 ao 20. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai das causas das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Aí agora eu vou deixar aqui um recadinho para pastores e profetas que profetizam e pregam por dinheiro, cuja palavra de Deus diz: ou você agrada a Deus, ou você agrada a Mamon. Aos que vivem pelo dinheiro, entregam profecias por dinheiro. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama os subornos e corre após salários. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Aí, se vocês quiserem depois, dá uma passadinha no livro de Isaías. Eita, coisa boa, um espetáculo. Tá bom? Comer a carne é impregnar-se dela, é estar alimentado e ter estrutura. Davi teve um momento em que ele estava fraco e ele teve que comer pão para se recobrar. Como que nós queremos vencer batalhas e estar de pé sem nos alimentarmos? É verdade. Como nós queremos, para todas as áreas de nossas vidas, estarmos de pé diante das batalhas, diante das dificuldades, se nós não nos alimentarmos da palavra. Glória a Deus. É, Jesus. Aleluia. Beber o sangue é estar em comunhão com o corpo de Cristo. E como se alcança a comunhão? Andando em obediência à palavra e não sendo somente ouvinte, mas praticante. Uma ordenança que Jesus deixou para nós é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A palavra do Senhor nos diz: tive fome. Vamos lá, igreja, responde. Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Irmãos, praticar a palavra não é você vir todos os dias de culto, chegar aqui às 19 horas, sair daqui no finalzinho, acabou, amém, posso ir embora, pastor? Amém, já foi dada a bênção apostólica. Vai embora. Ah, porque eu vivo a palavra, eu obedeço, eu a pratico. É? Você está amando o seu próximo como a si mesmo? É verdade. Você está cuidando do seu próximo? Irmãos, eu estou falando uma coisa aqui, eu vou falar uma coisa aqui, e pelo poder que há no sangue de Jesus, porque a honra e a glória é de Deus, não é do homem. Então não fica de, oh, que... Não, é Deus.
Mas os irmãos aqui, alguns irmãos aqui sabem, eu costumo às vezes almoçar ali em frente à Caixa Econômica Federal. Amados, a refeição lá é uma refeição muito farta e vem tudo separadinho. E vem uma colher e um garfo para cada tipo de coisa. Eu chego, tiro tudo limpinho, deixo o que está separadinho, tá? Eu almoço. Acabo de almoçar. Quando às vezes eu sou um cadinho esganado, a carne está muito do meu agrado, eu como a carne toda. Mas aí eu peço, me vê uma porção extra de carne agora. Mas quando dá para eu comer bem satisfeito e tranquilo, que geralmente dá, eu divido a carne, preparo um marmitex e saio procurando na rua quem precisa, para dar para quem precisa. Aleluia. Ah, pastor Robson, por quê? Irmão, não vem com o pastor Robson, não vem com essa de homem, não. Porque se não for o amor de Deus aqui dentro, para eu entender a palavra e praticar, eu não sou nada, eu não faço nada disso. É verdade. E é isso que o homem tem que entender. Aleluia. É isso que o homem tem que ver. Aleluia, Deus. Porque o homem é bom. É? Nada assim. Ai, Jesus, não mexe com minha boca, não. Misericórdia. Vamos dar uma passeada em 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 2. Do 1 ao 16. Segunda Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 16. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os Outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa, glória a Deus. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. E se formos fiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contenda por palavras, para que nada aproveitem e são para perversão, para que não nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzem maior impiedade. 2 Timóteo 4, uma página após aí, 4, do 1 ao 5, para terminarmos.
Você está se alimentando do pão vivo, da carne de Cristo. É padecer, é sofrer, é ser açoitado, mas você está participando do corpo de Cristo. Só que a pergunta que eu vou fazer para vocês, antes de lermos aqui, para encerrarmos, é: você está participando do corpo de Cristo? Cristo padeceu. Por isso a palavra de Deus nos diz: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Você está participando do corpo de Cristo. Está levando as lambadas também. Mas eu pergunto a vocês: o Senhor venceu a morte. Aleluia, Deus. E Ele disse para nós: eu venci o mundo e vós vencereis. Aleluia, nós cremos, Jesus. 2 Timóteo 4, do 1 ao 5, que nos diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra insistentemente, a tempo e fora de tempo, retruca, responda, repreenda, exorte, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Oh, glórias. Querida e amada Igreja do Senhor,